Você já se perguntou por que Deus escolheu um cordeiro para representar o sacrifício, a redenção e o amor divino? Hoje, vamos estudar a palavra de Deus para compreender o significado profundo do cordeiro na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal Reflexões Bíblicas Narradas e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade da palavra. O cordeiro é um dos símbolos mais poderosos das Escrituras. Desde o início dos tempos, ele representa o sacrifício, a pureza e a obediência perfeita. O cordeiro não é apenas um animal manso. Ele simboliza a entrega total, a submissão diante da vontade do Pai. E é por isso que Deus o escolheu, para revelar, através da mansidão, o poder da redenção. Em Gênesis, capítulo 22, vemos a história de Abraão, o pai da fé. Deus o provou, pedindo aquilo que ele mais amava, seu filho Isaque. Mesmo sem entender, Abraão obedeceu. Subiu ao Monte Moriá, levando o fogo, a lenha e o seu filho para o sacrifício. Enquanto caminhavam, Isaque perguntou ao pai: "Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" E Abraão respondeu com fé: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." E Deus realmente proveu. Quando Abraão levantou o cutelo, um anjo o impediu. E ali, preso pelos chifres em um arbusto, estava o cordeiro para o sacrifício. Aquele cordeiro tomou o lugar de Isaque, uma figura profética de Cristo que um dia tomaria o nosso lugar na cruz. Em Êxodo, capítulo 12, versículos 3 a 13, quando o povo de Israel ainda era escravo no Egito, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito e passasse o sangue nas portas de suas casas. Naquela noite, o anjo da morte passou sobre o Egito, e onde havia o sangue, a morte não entrou. Aquele sangue simbolizava proteção, libertação e aliança. Mas havia algo mais. Cada gota daquele sangue anunciava o que um dia aconteceria no Calvário. O cordeiro do Egito libertou da morte física, mas o cordeiro de Deus libertaria da morte eterna. Séculos se passaram. E um dia, às margens do Rio Jordão, João Batista olhou e viu Jesus se aproximando. Em João capítulo 1, versículo 29, ele declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Ali, o mistério se revelou. O Cordeiro não era apenas um símbolo. Ele tinha um nome, ele tinha um rosto. E o seu nome era Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, sem culpa. Ele se entregou voluntariamente por mim, por você, por toda a humanidade. E foi o próprio Deus quem escolheu o Cordeiro para manifestar o seu amor através da cruz. Isaías já havia anunciado isso séculos antes, em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Mesmo sendo o Rei dos Reis, Jesus se calou diante de seus acusadores. Não porque era fraco, mas porque era obediente, porque o amor falou mais alto que a dor. O cordeiro representa mansidão em meio à violência, paz em meio à injustiça, redenção em meio ao pecado. Enquanto o mundo esperava um leão, Deus enviou um cordeiro, e foi através desse cordeiro que o inferno foi derrotado. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João teve uma visão do céu e viu o cordeiro como tendo sido morto, mas de pé diante do trono. Isso significa que Jesus foi imolado, mas vive para sempre. O cordeiro venceu a morte e por meio dele nós temos vida eterna. O trono de Deus não é ocupado por um guerreiro ensanguentado, mas por um cordeiro glorificado. Um cordeiro que reina, que vive e que voltará. Hoje, esse mesmo sangue continua falando. O sangue do cordeiro ainda tem poder para curar, libertar
e restaurar. Quando o inimigo tenta te acusar, é o sangue do Cordeiro que te defende. Quando o medo te paralisa, é o sangue do Cordeiro que te cobre. Quando a culpa quer te aprisionar, é o sangue do Cordeiro que te liberta. E o Espírito Santo é quem nos faz compreender esse mistério. Ele revela que o Cordeiro simboliza o amor vivo de Deus, habitando em nós. O Cordeiro foi o sinal do amor de Deus no Egito. Foi o sacrifício perfeito no Calvário. E continua sendo o símbolo da vitória eterna no céu. Se hoje você sente que precisa de perdão, de recomeço, de uma nova chance, lembre-se, ainda há poder no sangue do Cordeiro. Ele ainda transforma histórias, inclusive a sua. O mesmo Deus que passou sobre as portas marcadas com sangue no Egito, hoje passa sobre o teu coração, e onde há o sangue do Cordeiro, a morte não entra, o inimigo não toca e o pecado não vence. O Cordeiro foi morto, mas vive. E por causa dele, nós também vivemos.